Hoje eu vim te contar 6 coisas que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória de morar sozinha. São 6 ensinamentos, não mais, 6 motivos que vão querer fazer você morar sozinho também. Então se você tá aí na busca de morar sozinho, se você já mora e quer mais um pouquinho de conhecimento de quem já passou por isso, fica nesse vídeo porque você tá no lugar certo. Eu vou colocar os meus 2 pezinhos aqui, porque tá um frio de 15 graus, então... Sorry, eu tô com muito frio. Eu queria contextualizar pra vocês, como eu faço em todos os vídeos, então eu criei uma lista. Já morei sozinha algumas vezes, né? Ou com amigos, ou com um parceiro, ou sozinha mesmo. Então eu tenho vários tipos de bagagem diferentes pra contar aqui pra vocês. Morar sozinho é incrível. A primeira coisa que eu tenho pra te falar antes de começar o checklist aqui é um mar de sentimentos, mas é incrível você ter autonomia, você ter responsabilidade, você poder ser e fazer o que você quiser, a hora que você quiser e ter silêncio. Agora são aproximadamente 10 horas, eu não sei porque eu estou gravando com o meu celular, mas tá tudo silêncio. A casa tá quieta, as pessoas estão quietas e aí eu consigo ser eu e mostrar eu pra vocês. Então é muito bom. Uma das melhores coisas de morar sozinho é o silêncio. Eu não sei por você, se é fácil você se acostumar com sua própria companhia, mas porque tem pessoas que não gostam. Eu não gostava, eu era uma dessas pessoas, mas depois de um tempo, é muito bom. Bom, a primeira coisa que você vai entender depois que você começar a morar sozinha é que você passa a ter vontade própria. Você começa a entender como funciona o mundo. Meu Deus. Acabei de falar que tinha silêncio visível. Você consegue perceber que suas escolhas vão influenciar quem você vai ser e o que você vai se tornar depois. Simples fato, vou dar um exemplo pra você. O simples fato de você escolher tomar um café da manhã, sei lá, mais reforçado, vai fazer com que você tenha mais disposição durante o dia. Ou, se você escolher não tomar um café tão bom assim, comer qualquer coisinha na padaria, que é porque dá por conta da correria ali, você vai ter um rendimento baixo. E aí no dia a dia, quando a gente tá morando com alguém, com nossos pais, a gente nem presta atenção nisso, tipo, sabe? Só que quando você passa a morar sozinho, você começa a prestar atenção em si mesmo. Então, poxa, hoje eu tô mais animado, hoje eu tô um pouco mais cansado. E você vai vendo que as coisas que você vai comendo, os lugares que você vai frequentando, as pessoas que você vai convivendo, tudo isso acaba te direcionando pra algum lugar. E com o tempo você passa a decidir melhor o que você quer ou o que você não quer. Então você começa a ter uma vontade própria de fazer as coisas, sem ouvir muito a ladainha das outras pessoas. Você passa a amar a sua própria companhia. Sêneca diz que estou só, mas não estou vazia. Aprendi que o silêncio também é um diálogo comigo mesma. E se você já mora sozinho e você ainda não está amando sua própria companhia, a gente vai trabalhar isso juntas, tá bom? Porque não tem nada mais precioso no mundo do que gostar de ti mesmo. Quando você passa a conviver mais tempo com você, você detecta as suas manias e as suas qualidades de maneira muito mais fácil. Porque você tá ali tete a tete com você o dia inteiro. Você passa a gostar de várias coisas que antes passavam despercebidas, era uma qualidade ali sua que ficava um pouquinho encolhida. Depois de um tempo você consegue ver que estar consigo mesmo, mesmo no silêncio, é a melhor coisa. Você começa a sair mais sozinho para resolver coisas do dia a dia, ou simplesmente para comer, almoçar, jantar fora. Você começa a fazer tarefas cotidianas com você mesmo, ouvir uma música com você mesmo. E quando você tá vendo, você tá dançando ali sozinha, você tá lendo um livro sozinha, você tá saindo e você tá gostando da sua própria companhia. A terceira coisa é que você passa a valorizar o dinheiro. Aqui vai precisar de uma contextualização. Quando a gente mora com alguém, tanto com os nossos pais principalmente, a gente tem o nosso dinheiro, ou por mesada, ou porque você trabalha, ou até então, se você não trabalha com seus pais, tudo bem, já é outra realidade. Mas para as pessoas que já têm um dinheirinho, a gente tem um dinheirinho. E aí a gente começa a gastar com maquiagem, se a gente for mulher, se for homem, sei lá, gasta com jogo, ou a gente vai gastando, mesmo a gente tendo dívida, sei lá, ajuda dentro de casa, ajuda nas compras, mas não é algo, uma responsabilidade palpável. A gente não tem uma dimensão do que é ser responsável por uma casa. Quando a gente passa a morar sozinho, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Lá no fundo do poço, assim. E a gente cuida da casa. Tem água, luz, telefone, sei lá, internet, gás. A gente vê que tem um monte de coisa pra pagar. E a gente deixa de gastar com besteira porque a gente tem outras prioridades. E essas prioridades acabam sendo maiores do que as nossas vontades. Então a gente passa a ver o dinheiro com outros olhos. O que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente passa a ver o dinheiro como um método para pagar conta, a gente esquece que ele também é um método para lazer. Então a gente tem que balancear o meio termo aí para ter uma vida melhor. Só que a gente começa a valorizar o nosso dinheiro.
E se você ainda não valoriza o seu dinheiro, mesmo morando sozinho, eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando de como valorizar o dinheiro e entender que ele é seu aliado e não seu inimigo. A quarta coisa é parar e repensar o seu julgamento sobre pessoas e as ações dela. Vou explicar. Existe uma frase que diz assim: a solidão me ensinou a dançar sem plateia, a chorar sem testemunhas e a ser sem permissão. Quando a gente não passa por esse ciclo de estar sozinho com nossa própria companhia 24 horas por dia, a gente acaba julgando algumas pessoas e algumas atitudes delas, julgando coisas bobas, coisas do dia a dia, nada muito, pra ser cancelado, assim. A gente passa a morar sozinho, a gente passa perrengue, passa por dificuldades, aí a gente entende e a gente começa a ver as pessoas como ser humano. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas foi algo que eu percebi em mim. Eu comecei a olhar as falhas das outras pessoas não como algo para apontar o dedo, mas sim para perceber o que de fato levou aquela pessoa a cometer aquele erro, sabe? Porque se a gente passa por tanta dificuldade no momento em que a gente tá sozinho, para depois conseguir se reerguer, imagina alguém que tá passando por mais dificuldades do que a gente. O quão de sofrimento aquela pessoa tá carregando no dia a dia dela para fazer determinadas situações. Então, às vezes a gente vê um colega de trabalho, a gente vê um amigo, a gente vê um familiar cometendo um erro e a primeira coisa, instintivamente, é apontar o dedo e falar: nossa, que feio que a pessoa tá fazendo, olha como a pessoa tá errando. Só que se você parar um pouquinho pra pensar de um jeito mais humano, o quanto de peso aquela pessoa tá carregando, sabe? E partindo desse pressuposto, quais são as coisas que ela tá enfrentando no sigilo, no secreto, que a gente não tem o menor conhecimento e talvez seja dessa forma que ela esteja agindo daquele jeito. Não que a gente tenha que defender os erros de pessoas quando são erros graves, mas talvez se a gente parar um pouco e perceber a dor da pessoa antes de julgar, nosso julgamento será mais leve. A quinta coisa, talvez algo um pouco mais profundo nessa nossa conversa, é perceber que os dias eles passam de forma mais silenciosa. Parece que seus pensamentos eles se fundem com várias personalidades dentro de você, se tornando uma coisa só. Ficou meio bipolar que eu tô falando, mas eu não sou bipolar, calma. Mas é como se você pensasse muito. E o ato de pensar deixasse todo o resto um pouco mais silencioso. Então quando você mora sozinho, é você, na sua casa, num domingo à noite, numa segunda noite. Claro que você vai sair com seus amigos, mas a gente tá falando aqui de intimidade, de você e você mesmo. E aí os dias passam mais calmos, mais serenos, mais silenciosos. Então se você gosta disso, você vai gostar muito de morar sozinho. A sexta coisa, e eu acho que aqui eu mais bati a cabeça, assim, entender que você não pode ser mais imediatista. E eu sou, ou era, talvez, jogar pro universo, uma pessoa muito imediatista. Então eu queria que as coisas fossem agora, do meu jeito, da forma que eu queria, e acabou, sem mais. Quando eu vim morar sozinha, eu percebi que as coisas não davam pra ser na hora que eu queria. Tinha que ser com calma, com o tempo, no tempo de outras pessoas, no tempo de Deus, no tempo do universo, mas nunca no meu tempo de forma imediatista. Por exemplo, algum móvel meu quebrou, um aparelho eletrônico, e quebrou em um momento em que eu não tinha dinheiro. O que eu posso fazer? Esperar. E a espera acaba sendo entediante, frustrante e revoltante, mas é algo que acontece. O chuveiro da sua casa quebra, e aí você liga pra alguém pedindo pra aquela pessoa consertar, não é no teu tempo, vai ser no tempo daquela pessoa. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, talvez só seja semana que vem. E você vai ter que aguardar esse tempo. Então, ser imediatista quando você mora sozinho é uma canoa furada, porque você sempre vai ter que esperar por coisas, nunca vai ser sobre você, sempre vai ser sobre a boa vontade das outras pessoas em te ajudar. A gente aprende também a ser mais resiliente. Se a gente for buscar o significado da palavra resiliente, a gente pode encontrar isso. A palavra resiliente vem do latim resilire, que significa saltar de volta. Ser resiliente é ter a capacidade de enfrentar dificuldades, dores ou traumas e mesmo assim continuar a se adaptar e crescer com isso. Quando a gente mora sozinho, a gente vai enfrentar dificuldades, traumas, a gente vai enfrentar muitas dores, a gente vai enfrentar dores antigas que a gente já tinha e estava ali guardadinho, e a gente vai enfrentar dores novas que vão surgir ao longo do caminho. Mas a gente consegue aprender a ser resiliente e que apesar de todas as dores e todas as dificuldades a gente encontra um lar. Então morar sozinho é a busca por um lar
E aí lá na frente a gente descobre que o lar é a gente mesmo. Essa foi uma das 6 coisas que eu aprendi morando sozinho e é óbvio que tem muito mais. Mas o vídeo ficaria enorme se a gente fosse parar pra falar todas elas em um vídeo só. Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Suelen, eu acho que eu já falei em algum momento. Mas se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, bem-vindo, eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você está gostando de fato, se inscreve aqui no canal, vai ser muito importante pra gente saber que esse tipo de conteúdo te agrega em algum aspecto, tá bom? Coloca aqui embaixo, amo minha companhia, pra eu saber que você está aqui comigo e chegou até o final do vídeo. Muito obrigada. Não sai agora do canal, eu tenho esse vídeo aqui pra você, que é assim, se você tá buscando essa jornada consigo mesmo, esse vídeo vai te deixar incrivelmente disposto a continuar. Então, eu te vejo aqui. Aqui. Não sai. Entra aqui. Tchau.